Bem-vindos ao PodCook, este que é o primeiro podcast angolano dedicado à gastronomia e às pessoas que vivem a gastronomia. Para hoje, vamos trazer um paradoxo à mesa. Um chefe, podemos considerar jovem, e que trabalha num dos processos mais lentos da gastronomia, o fumeiro. Quero chamar e apresentar para todos vocês o chefe Albertino. Bem-vindo, chefe Albertino, ao nosso programa. Obrigado e bom dia a todos. Ok, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande para nós tê-lo cá no nosso set. Eu é que agradeço e espero contribuir para que possamos trabalhar todos em conjunto. Irá contribuir com toda a certeza. Tenho a certeza que vamos sair daqui muito ricos de conhecimento e tanto nós internamente, digo eu, mas também o pessoal lá em casa, acredito. Então, o chefe Albertino, que é conhecido como chefe fumeiro, por todos que passam pela casa, que ele está na frente, vai nos dar aqui uma nota. A partida, vamos começar, chefe. Eu queria que me dissesse, o que é o fumeiro na realidade? Essa é uma questão minha, que eu quero, uma curiosidade, né? E eu acredito que também deve ser a curiosidade de muitas pessoas lá em casa. Conte-nos lá, o que é o fumeiro, chefe? O fumeiro foi dado esse nome pela atividade que exercemos, não é? Estamos num processo ligado à hotelaria, um pouco diferente do usual, porque nós trabalhamos na parte de processar carnes em termos de defumação e enchidos em lenha, Ok. não é? No qual temos uma linha essa que é feita através de carne suína na sua maioria, porque no fundo é aquela que melhor se adapta e está mais preparada para esse conceito que nós estamos a dar a conhecer aos poucos à nossa sociedade, que é praticamente fazer com que as pessoas possam ter produtos com maior segurança alimentar e de uma forma muito mais natural, tendo em conta que não nos implica ter que estar a inserir muitos químicos no processo da defumação. É um pouco por aí. Então, percebe-se que o fumeiro é aquele processo onde as carnes são transformadas por via mesmo, pode-se considerar natural, chefe? Sim, o que é que acontece? Nós temos por norma receber as carnes de forma natural, não é? Ou em carcaças ou em peças, e isso depois faz com que tenhamos um processo que, independentemente daquilo que possamos estar a querer elaborar, temos o processo da salga. O que é que isto quer dizer? O exemplo, se tivermos que elaborar presunto, por exemplo, não é? Nós temos aqui dois conceitos, temos o presunto cru e o presunto defumado. Presunto cru? Sim, temos o presunto cru, tem um processo diferente do defumado. O presunto cru é um presunto que ele entra em salga por um determinado tempo, não é? Depois desse processo de tempo que leva na salga, ele é retirado da mesma, não é? E fica num processo de conservação em temperaturas que podem estar entre os 7 e 5 graus. Ok. E vai maturando naturalmente. Até Este processo normalmente é um processo muito longo, é um processo que se mede de que maneira, chefe? É um processo que vai entre os 6 e 8 meses, não é? Opa, muito tempo. E pode ir até um ano também, dependendo do tamanho da peça que nós possamos procurar Até ele estar mesmo no ponto de consumo. Exatamente. E normalmente o que é que nós fazemos? Nós utilizamos mais a parte do animal, do suíno, que procuramos para fazer esse processo do presunto cru, é o cachaço do porco, não é? Depois é óbvio que aí vai tudo dependendo dos quilos que essa peça possa ter. Quanto Exato. maior for, mais tempo ela leva no processo da maturação, não é?
No processo em que nós utilizamos a perna para o presunto defumado, ele aí tem um processo de salga de 35 dias, não é? Com mais uma semana para dessalga, que também tem a ver com esse processo, e depois ele é colocado no fumeiro, onde nós introduzimos a lenha, tem que ser uma lenha natural, sem resinas, sem nada, e que tem uma temperatura muito lenta de fumo, e isso fazemos durante 20 a 25 dias. Fazemos 3 horas por dia, de forma muito lenta. Depois desse processo estar concluído, retiramos e pomos num ambiente de conservação com temperaturas que podem rondar entre os 10 e 7 graus também, não é? E aí estamos a falar sensivelmente... Mas essas temperaturas de 10 e 7 graus, estamos a nos referir ao que é o fogo? Não, aí já é frio. Ah, é o frio, Sim, ok. sim, é frio. E aí o processo pode demorar, em termos de conclusão, para se poder ingerir o produto, 6 meses, 5. É óbvio que quanto mais tempo ele for passando, mais maturado vai ficar e vai ficando com um paladar mais interessante e até mais gostoso. Ok. É um processo muito, muito interessante. Mas antes de discorrermos para as próximas questões, chefe, eu gostaria de perceber do chefe como é que mergulhou nisto. É algo que vem de família? É uma paixão que adquiriu? Conte-nos um bocadinho da sua história toda, chefe. Honestamente falando, acredito que seja mais uma paixão do que propriamente alguém que tenha me ensinado. Ok. Não é? E dentro dessa paixão também tem a ousadia, não é? A resiliência de querer perceber o que é que se pode fazer dentro daquilo que já existe, que é uma particularidade que eu tenho. Tento sempre não olhar para o que já existe, mas ver o que é que eu posso Trazer sempre algum trazer de diferencial. novo, não é? É natural que nesse processo de apresentar novos produtos, nem sempre, numa fase inicial, ele corre na perfeição que nós desejamos, não é? Mas permite com que possamos, depois com a prática, não é? Ir ao encontro daquilo que achamos mais apropriado para ser apresentado ao público, porque, como eu disse anteriormente, no fundo tem a ver com uma paixão que vim a descobrir mais tarde, porque até nem eu tinha esse conhecimento assim muito profundo. Talvez puxei o meu avô. Talvez puxei o meu avô, porque ele já estava ligado a essa atividade cá em Angola há muitos anos atrás, não é? Eu provavelmente ainda nem era nascido quando ele começou a fazer isso. E a mim nasceu-me o instinto, foi algo que surgiu do nada. E cá estou eu. Daquelas paixões adormecidas, né? Que de repente a pessoa dá conta e já está mergulhada no processo. É verdade, é um processo, é aquilo que se diz. Por vezes o tempo é que nos leva a percebermos o que é que melhor sabemos fazer e onde podemos estar mais adaptados. E é o que está a acontecer comigo. Neste momento sinto-me como um peixe na água por 2 motivos. Primeiro, porque é algo intuitivo. Depois, é gostar, ter amor pelo que se faz, não é? Talvez seja esse o segredo de eu estar nessa atividade. Ok, muito interessante, chefe. E o chefe esteve aqui a falar, quando debruçava-se um bocadinho sobre o que realmente é o fumeiro, e falou também de que tudo caminha num processo lento, não é? Eu queria saber, chefe, o que é que destrói? Qual o erro? Existe um erro que destrói o processo de fumação? Sim, começa logo no início. Por exemplo, quando se recebe o produto, neste caso falamos da carne suína, nós temos que ter cuidados primordiais, a começar pela higiene. Que é fundamental. É importantíssimo, no fundo é o mais importante até, não é? Depois a acomodação do produto em temperaturas adequadas. Exato. Não é? E essas temperaturas têm a ver com temperaturas que façam com que a carne não aqueça, para não deteriorar. Depois tem a ver também com o cuidado que se tem quando tentamos selecionar o tipo de produto que vamos executar no momento. Não podemos estar a misturar tudo. Se eu tiver a fazer, se for para fazer presunto, tem que ter um procedimento
diferente do quando preparo as carnes para fazer os enchidos, por exemplo, no caso do chouriço, não é? Ok. Requer todo esse cuidado e ter pessoas que tenham a sensibilidade de que a higiene é importante para isso. Ok. E em relação ao fumo, pode-se considerar o fumo mesmo, não é, chefe? Em relação ao fumo, há um limite de fogo? Como é que doseia essa situação? É assim, eu trabalho no processo tradicional, não é? No fundo é artesanal. O que é que acontece? É mais pela intuição, não é? Eu É costumo necessário dizer que também isso, não é? tem que ter isso porque eu não uso termómetros para temperatura, uso lenha, não é? E A então nossa lenha mesmo, a tudo nossa natural. lenha mesmo Ok. daqui das nossas árvores. E depois é natural que dentro do processo da lenha também nem toda a lenha está preparada e é adequada para ser exercida para a defumação das carnes. Eu tenho, por exemplo, a laranjeira, que é uma lenha muito boa, não é? Como outras que possam existir, mas a gente dá sempre preferência àquela que mais facilidade nos permite adquirir, de Exato. forma virgem, não é? E aí jogamos com a nossa intuição de temperaturas que podem rondar os 60 graus e vamos deixando indo lentamente. No fundo, ela tem que apanhar mais fumo propriamente do que calor, Do não é? calor. Porque o segredo mesmo é quando houver a possibilidade da pessoa degustar, ter aquele toque do fumo, não é? Por isso é que O que tem se o busca, conceito. o diferencial da carne defumada é exatamente isso, o toque de fumo que diferencia de uma carne normal. Não, neste caso a diferenciação do tradicional é mais comparado com o industrial, não é? O que é que acontece? O industrial, como trabalha mais à base de químicos, sal de curas, Exatamente. antioxidantes, Sal maltes de... de cura, porque há Ok, aqui dois chefe. processos, temos o sal de cura 1 e o sal de cura 2. Isto tem a ver. O chefe está aqui a utilizar umas técnicas, uns termos que nós não vamos compreender. O que eu digo é, o processo industrial usa muito esses químicos, porquê? Porque há uma necessidade de pôr o produto a correr no mercado com maior rapidez. Exato. Então, o que é que eles fazem? Dentro daquilo que vão produzir, tem o sal de cura, que tem um processo mais longo, tem o 1 e o 2. Um acelera mais o O processo para a sua processo. maturação e o outro é Exatamente. mais longo, que é o caso quando se faz um presunto, não é a mesma coisa que eles fazem quando fazem um bacon modelado, por exemplo, não é? Ao contrário do tradicional. Eu no tradicional não utilizo nada disso, uso simplesmente a técnica antiga, que é a salga, não é? Depois vai depender do que eu vou elaborar. Se for presunto, estamos a falar de uma salga que vai a 30, 35 dias, Ok. não é? Se for bacon, estamos a falar que já não é uma questão de salga a 100% como se faz o presunto, não é? É temperar o bacon e normalmente aqui vai depender do critério de quem o possa estar a executar. Nós, por hábitos, temperamos e depois de 4 dias, 5 dias, vai para o processo da defumação, onde deixamos ele ficar, não às 6 horas que normalmente as pessoas São usam muito exigidas, como sim. tradicional, nós reduzimos a temperatura e ela fica um dia inteiro ali, naquele fumo, com aquela temperatura mínima que nós achamos a mais aconselhada, e depois Exatamente. disso deixamos arrefecer, retiramos e pomos num processo de uma câmara de frio, onde ele fica ali mais ou menos meia hora, 40 minutos. Depois de retirarmos, ela encontra-se num processo de consumo direto, já se pode Para o consumir. público Para o final. público final, Ok. exatamente. Parece-me um processo muito longo e que também requer muita matéria-prima. Sim, a matéria-prima é importante porque assim, aqui tem duas situações que nós normalmente pomos em consideração e por vezes tentamos explicar aos clientes que procuram esses produtos, que é a questão do preço. Eles questionam-nos, o preço é mais caro. Às vezes não é o ser caro, é o processo. O industrial não tem uma perca tão significativa como o tradicional. Nós no tradicional, se não tivermos a devida atenção,
a perca normalmente é 50%, pode ir mais percentagem, menos percentagem para aqui, mas há uma média de 50%. Isto quer dizer como? Para ser mais explícito. Se eu puser 100 kg de bacon para defumar, normalmente vou tirar 50, 60 quilos. Se fosse num processo industrial, não perdia tanto. Porquê? Por causa dos químicos que é necessário introduzir na carne para fazer com que ela tenha um processo mais rápido de cozedura, não é? São essas as diferenças. Ok. E olhando aqui exatamente nesse ponto de matéria-prima, falou agora dos custos, eu queria saber, chefe, o fumeiro, ou seja, o mercado recompensa o fumeiro? É como tudo na vida, né? Nós entramos num conceito um pouco diferente naquilo que é o processo da hotelaria cá em Luanda, não é? Mas com o decorrer do tempo vamos nos apercebendo que é uma área bastante interessante e é uma área que tem a probabilidade de um crescimento enormíssimo, até porque hoje cada vez mais o cidadão comum procura uma qualidade de vida e alimentos que não sejam tão prejudiciais à saúde. Exatamente. Não é? E nós temos ouvido muitas vezes até recomendações, o evitar comer muitos enchidos. Exatamente. Mas isso baseia-se mais naquilo que é industrial, porque no processo caseiro até, pelo contrário, há médicos que aconselham ingerir esses produtos. É óbvio que a gente, como tudo na vida, não podemos abusar, não é? Seja dos enchidos tradicionais, seja do industrial, seja de qual for o produto que a pessoa possa vir a ingerir, não é? E o chefe tocou num ponto bastante interessante, porque no final do dia todo o processo vai nos levar a um único ponto, que é o consumo. Sim. E olhando no ponto de vista do consumo, qual a apreciação que o chefe tem? O cliente quer qualidade ou olha mais para o ponto de vista da aparência? O que é que lhe parece? Hoje em dia, ao contrário de alguns anos atrás, as pessoas hoje procuram um pouco mais da qualidade do que anteriormente. É natural que nós que estamos nesse processo de defumação damos sempre como prioritário a qualidade, porque estamos a falar de um produto gourmet e aqui já não é só uma questão de preço, porque quem tem um conhecimento do processo do produto tradicional também tem a consciência de que é um produto caro. Caro. E não é um produto direcionado para uma maioria. Mas há uma escalabilidade, olha-se para o ponto de vista, por exemplo, classe média alta, alcança todos. Na segmentação do chefe, o chefe trabalha para quem? Tem um público dirigido? Tem. E já foi estudado isso na altura, não é? Antes de dar mesmo início. Aqui nós temos uma preocupação porque a nossa vontade era trabalhar para toda a gente. Ok. A questão que se põe é que nós, face aos custos e o cuidado que requer, trabalhamos por uma classe média alta, não é? Não quer dizer que com o decorrer do tempo não possamos trabalhar para o geral, não é? Porque isto também tem a ver com o custo da matéria-prima e é óbvio que nem toda a gente tem o poder económico para poder adquirir o produto tradicional. Dou um exemplo, um chouriço tradicional custa 3, 4 vezes mais do que um chouriço industrial, não é? E 3, 4 vezes mais, porque estamos a falar de tripas. O processo que nós temos usamos tripas naturais, usamos a qualidade da carne dentro daquilo que é a classe do suíno, a mais nobre, que é o cachaço, ou o bacon, que nós chamamos a barriga do porco, é a entremeada, para fazer o chouriço. No industrial, normalmente, eles não dão preferência a essa classe de carnes, usam mais a pá, usam mais, como é que eu hei de dar aqui uma explicação plausível, vão buscar mais os restos da desmancha, não é? Para poder elaborar do próprio animal. E o porquê de haver o conhecimento do chouriço corrente, não é? Normalmente é um chouriço que vende-se mais, porque também a matéria-prima não é tão selecionada, é um pouco de tudo que vão tirando da desmancha do animal. Então, nesse caso, pode-se considerar que o chouriço
corrente não é o mais indicado para o consumo? Podemos olhar assim? Não é que não seja indicado para o consumo, não é? Mas estamos a falar de um produto que é químico, não é? Leva muitos ingredientes e se tivermos que fazer uma avaliação, é óbvio que o tradicional é aquele que toda a gente gostaria de poder ter à mesa, não é? O poder económico às vezes é que retrai e faz com que as pessoas vão para outras situações, é um pouco por aí. Então, nessa altura, chefe, eu vou ser um bocadinho ousada e vou lhe questionar sobre o seguinte: o fumeiro dá dinheiro? Eh, Não é que dê dinheiro, dá para nós podermos pensar futuramente em fazer com que dê bastante dinheiro, tendo em conta que este tipo de atividade faz-se com o tempo. Não é de um negócio imediato, mas é um negócio próspero, com um futuro bastante abrangente ao longo Bastante do abrangente tempo. ao longo do tempo. E se tivesse que vender mais, ou melhor, se tivesse que vender menos e ser verdadeiro, ou vender mais e trair o público, onde o chefe se concentrava? Olha, nós nunca pensamos muito nessa parte por um simples facto. Porque quando se fala em tradicional, já sabemos que estamos a falar de um produto que não se faz em escala, assim, de um momento para o outro. Mas a ter que trabalhar em escala nessa atividade, nós vamos sempre primar pela qualidade por um único motivo, como eu disse anteriormente. Como temos um público-alvo a atingir, e esse público-alvo já tem um conhecimento muito vasto, e é um público muito mais exigente. Hoje por hoje, o chefe já considera que muitas pessoas já dominam sobre aquilo que faz, já é um produto conhecido, ou uma segmentação bem conhecida. Sim, já é bem conhecido e isso, cada dia que vai passando, vai obrigar-nos a sermos mais cuidadosos naquilo que tem a ver com o paladar final. Porque essa é a diferença. O tradicional, como não tem uma medida lógica dos ingredientes que nós vamos pondo, não é? Eu faço mais pela intuição, mas tenho que ter o cuidado e a preocupação de perceber que eu não posso alterar o paladar do produto. Então, é aí que nós procuramos ser rigorosos. O cliente que vai adquirir uma peça nossa de bacon ou chouriço ou já de deve paio, pedir com muita antecedência, não. Né? Se quiser em grande escala. Sim, se quiser em grande escala, nunca poderá ser de outra forma. Imaginemos que alguém chegue e diga, olha, eu queria adquirir 100 kg de paio. Sim, senhora. É óbvio que a gente não vai conseguir arranjar os 100 kg de paio de um dia para o outro, né? Estamos a falar sensivelmente aí de 15 dias. Okay. 15 dias a um mês para preparar. Uma reserva. Exatamente, e vai-se preparando. Que vão trabalhando. Vai-se preparando porquê? Porque nós temos que ter o cuidado do tempero, temos que ter o cuidado do processo de defumação, para não perder essas duas linhas em função do sabor não ser adulterado um com sabor, outro com outro, está vendo? Então, o chefe falou de tempero. Diz-me uma coisa, qual dos temperos, somos ricos, graças a Deus, no nosso país, o que é que não pode faltar no tempero de um bom fumeiro? O importante começa logo na lenha, não é? Depois, na qualidade da lenha. Na qualidade da lenha. Depois, ela tem que estar bastante seca e tem que ser virgem. Depois, temos aqui, dos vários temperos, eu tenho dois que eu uso, nunca abdico deles, que é o alecrim e o orégano. O alecrim e o orégano. São produtos que eu não abdico naquilo que é a preparação dos enchidos ou mesmo do presunto. E depois temos o pimentão doce também, que ele pode ser em massa, ou pode ser em pó. O em pó normalmente nós utilizamos mais para a execução do presunto, não é? Mas isso é daquelas coisas que nem sempre toda a gente o segue. Quem está nessa atividade trabalha mais pela intuição e pelo gosto dos temperos que quer implementar naquilo que vai fazer. É um pouco por isso. É um pouco por isso. É um pouco por isso. E
Como vê o chefe, como vê o futuro do fumeiro em Angola? Qual é a sua visão? Olha, pegando aquilo que eu faço e tendo em consideração que eu sempre fui uma pessoa otimista pelo facto de estar numa atividade que, além de conhecer, eu gosto, não é? Porque no fundo esse é que é o grande segredo, provavelmente, de eu poder estar a dizer o que vou acabar de concluir. Nós vemos o fumeiro como um êxito quase garantido. Daqui a mais 2, 3 anitos, o fumeiro estará a ser conhecido nos quatro, Nos quatro nos cantos? quatro cantos de Angola, com Ok. toda a certeza. É um segmento que interessa bastante. Como é que o chefe tem estado a realizar, ou como é que acontece essa questão da transmissão do conhecimento? Realiza formações? Como é que acontece? Formações propriamente dita, não. O que eu procuro é recrutar jovens preferencialmente, não é? Porque primeiro têm mais espaço de aprendizagem Exato. e tentá-los incutir o conceito e a forma de estar nessa atividade que tem a ver com o processo da defumação. É natural que não é fácil, porque uma coisa é as pessoas perceberem que, por mais que aprendam num curto espaço de tempo, isso é um processo que requer tempo e, mais do que o conhecimento, tem que haver gosto e Gosto. paixão pelo que se faz, que é para poder conjugar o conhecimento juntamente com as outras situações que eu mencionei, para que consiga ter um produto final em boas qualidades. É um pouco por aí, mas dou preferência mais a jovens porque não entram em conflito, não é? São virgens naquilo que é a sua fase inicial de trabalho e aí têm mais facilidade também de aprenderem. E como é que eles recebem este aprendizado? Alguns, isso varia, não é? Varia do comportamento e muitas das vezes até tem a ver com a educação que cada uma das pessoas traz para o mercado de trabalho. Ficam curiosos, muitos não tinham a noção do que o processo era tão moroso, que requer bastantes cuidados de higiene, mas vão gostando e cada vez que vão passando vão se interessando mais, o que acaba também por ser gratificante para nós que procuramos transmitir esse conhecimento, não é? Porque no fundo isso é uma forma que nós damos às pessoas depois de mais tarde, caso queiram seguir essa atividade, também a abrangerem mais um pouco a sua imaginação, porque isso depois vem muito também pela ousadia que nós temos e a curiosidade de querer criar algo de novo, não é? Exatamente. Eu dou-lhe um exemplo, nós temos aí alguns produtos que provavelmente, não vou dizer que somos os únicos, mas provavelmente a nível mesmo mundial, eu não estou a ver, pelo menos que eu tenha conhecimento, quem faça a defumação de dobradas como nós fazemos. A nível mundial? Nós fazemos a defumação de dobrada, de testículos de bovino também. Okay, temos boa. alguns produtos que não é usual encontrar no mercado. E isso tem a ver com a nossa ousadia. Mas qual é o resultado que o chefe entrega destes dois pontos que acabou de falar? Tanto a dobrada quanto os testículos de bovino. O que é que faz? O que é que acontece? O que é que sai daí? Isto nós fazemos no conceito depois de utilizarmos daquilo que são os nossos pratos, que é para nos tornarmos únicos. O que é que acontece? A hotelaria é uma atividade que não é estática, não é? Com certeza. E depois é uma atividade de muita concorrência. Exatamente. E o que é que necessário acontece? estar sempre em constante evolução. E nós, olhando para aquilo que o mercado já vai oferecendo, procuramos criar um conceito muito diferenciado, não é? E sabemos que por entrarmos por esse conceito diferenciado, as coisas são graduais em termos de crescimento, mas acabam por ser muito sustentáveis. Exato. Que é produzirmos os produtos com produtos nacionais na defumação, produtos esses que, por sua vez, nós também incutimos no nosso menu diário daquilo que são os pratos que elaboramos. Ok, então é possível a elaboração de um prato completo, um menu completo, com os produtos de fumeiro? Sim, nós temos 4 pratos
ou melhor dizendo, 5 pratos que são diários, de segunda a segunda, que é a feijoada, cachupa, caldo de carne defumada, pernil Boa. defumado e a Pernil sopa da pedra. defumado. Boa. E temos ao domingo cozida portuguesa, não é? Que isto Também com os enchidos todos com os enchidos defumados. todos. Esses são os pratos típicos, embora temos uma emenda também, temos pratos por emenda, não é? Que nós não divulgamos tanto porque queremos dar prioridade àquilo que produzimos em termos de produtos nacionais. E fazemos isso porquê? Que é para poder dar uma feijoada 100% com carnes defumadas, Ok. que acredito, não direi que somos os únicos, mas provavelmente muito pouca gente o faz. Talvez sejamos os únicos, e aí se calhar consigo dar essa certeza, porquê? Porque nós elaboramos o nosso produto, não é? Depois temos a cachupa também, que inserimos os produtos que elaboramos defumado. Temos o pernil, também que somos nós que o defumamos e servimos também. E temos a sopa da pedra, onde entra todos esse tipo de carnes que nós elaboramos, não é? Para concluir essa sopa da pedra. E é isso que nos faz ser diferente daquilo que o mercado tem. Porque além de poderem degustar aquilo que são os pratos que fazemos, também temos a loja dentro do mesmo conceito do restaurante, em que as pessoas podem adquirir os mesmos produtos para depois confeccionar em casa, como fazemos com alguns parceiros de negócios ligados à hotelaria, que vão lá buscar, por exemplo, kit de feijoada, o kit de cozida portuguesa, os produtos para cachupa, uma variedade de situações, não é? Assim como o pai, o bacon, o chouriço. E olhando mesmo nisso que acabou de dizer, a loja acaba sendo um ponto, acaba não, é de facto o ponto de escoação. Mas fora a vossa loja, dentro do estabelecimento, como é que o chefe escoa isso? Será que já entrega para supermercados? Não, para as grandes superfícies, embora nós tenhamos tido no passado recente algumas entidades que nos consultaram, mas nós também temos que ter a consciência de que temos que ter os pés bem assentos no chão, porque, como o nome diz, isso é um produto elaborado manualmente, não é? Manualmente. E para trabalhar no conceito de fornecimento para outras grandes superfícies, e se tirar a nossa identidade de momento. Não quer dizer que no futuro não possamos fazer, não é? Então é tudo mesmo de forma estratégica. Sim, e no fundo esse é um dos objetivos que nós vamos querer inserir, até para podermos também criar mais postos de trabalho e fazer com que os jovens consigam ganhar uma dinâmica de profissão, porque hoje o nosso país oferece quê? Oferece pouca coisa, e às vezes ter o conhecimento académico não é importante, mas não é por aí que muitas vezes as pessoas vão encontrar a sua subsistência. Então, uma formação nessa área acaba por dar uma sustentabilidade muito grande, sim, e uma boa parte dos nessa jovens. área, E em outras também, áreas, né? como tudo na vida, né? Daí a importância dos centros de formação Exatamente. profissional. É essencial isso, mas como nós temos que ver, há uma parte que compete sempre a cada um de nós em fazer, não é? Um dos objetivos é esse, é procurar dar formação a jovens e fazê-los ver que isso é tudo um processo e que podem tirar dividendos disso, não é? Mas como se costuma dizer na gíria, uma coisa de cada vez, e que seja tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E é exatamente dessa forma, chefe. Eu gostaria que, de forma mesmo já de ponta final, deixasse um recado para as pessoas que pretendem seguir o seu caminho, as jovens e não só. Que mensagem é que pode partilhar com as pessoas? Olha, não tenho muito a dizer, não é? Mas acredito que, principalmente para os jovens, não é? Porque no fundo são esses que vão ter mais tempo de durabilidade na Terra, que antes de procurarem o que quer que seja, devem tentar perceber que tudo é possível, e principalmente nós temos uma particularidade muito interessante que Deus nos deu, não é? Nós no nosso país temos tudo para ter êxito. Desde aquilo que a própria natureza criou, desde aquilo que são as nossas origens. Agora aqui a questão é as pessoas focarem e não terem a missão de quererem crescer de um dia para o outro, e perceberem que com amor, dedicação ou resiliência é impossível ninguém não conseguir o que não queira. É esse o conselho que eu dou no fundo, é só.
É Muito um bem, pouco por chefe. aí. Muito Espero bem. que, olha, espero que as pessoas depois possam passar pelo fumeiro para matar um pouco a curiosidade. Com certeza. E já agora pode aproveitar esse momento, chefe, para dizer onde é que ele pode encontrar, deixar o seu contacto. Nós estamos situados em Benfica. Para quem vem do Benfica para o Quilamba, estamos próximo da Pumangola, juntos ao BFA, na via principal, na via expresso. E aproveito também, deixo já aqui o contacto, caso haja alguma dúvida ou procurarem saber de um ou outro produto que nós temos para fornecer, eu vou deixar o 921 Exato. 191 Apontem isso neste caso, 285. hein? Tá bem, é dessa forma que nós agradecemos, chefe. Muito obrigada por nos sustentar com a sua conversa, aprendizado para nós, sem fumo. Nós agradecemos. É verdade, é sem fumo. Sem fumo, bastante pertinente. Obrigado. E foi assim, chegamos então ao final de do nosso primeiro Podcook, com a presença do nosso grande chefe Albertino, mais conhecido como Fumeiro, que eu recomendo que vocês sigam a página, anotaram os contactos deixados pelo chefe, visitem a casa que de certeza não se vão arrepender. Nós estivemos lá, garantimos a boa qualidade. Quanto a nós, o nosso compromisso fica para daqui até o próximo programa. Sigam a nossa página, subscrevam o nosso canal, deem aquele like que vai ajudar muito a nós a crescer com o canal, e de maneira que vamos continuar a entregar mais conteúdo. E até lá, conectem-se ao Podcook, que é o único podcast angolano onde o sabor encontra a história.